o primeiro grande feito do Lula. Vamos lá, vamos ouvir o Joaquim de Carvalho. Deixa eu trazer aqui. O comentário de Joaquim de Carvalho. Fala, Joaquim, olá. Tudo bem? Olá, Gisele. Boa noite, comunidade. Tudo certo? Estamos bem. Acompanhando as notícias aí. Muito bem. Separei um comentário aqui para a gente começar essa nossa conversa justamente por esse tema. Eu estou falando com o Joaquim meio como se a gente já tivesse conversado antes, mas é porque a gente estava numa live antes desse boa noite aqui, então não chegamos com uma mensagem inicial sobre o dia seguinte à vitória, né? Mas o Joaquim ontem fez uma cobertura excepcional lá tanto do lugar da votação do Lula quanto da cobertura da apuração dos votos, né? Então, o pessoal que acompanhou a live ontem viu bastante o Joaquim entrar da rua, foi muito bom. E o comentário aqui é do Paulo Zolim, ele diz: comentaristas bolsomínios perderam a função na PAN. Eu queria te ouvir, Joaquim, sobre isso, sobre por que a Jovem Pan está demitindo comentaristas, demitiu 3 muito conhecidos, Guilherme Fiuza, Augusto Nunes e o Caio Coppola, só que também demitiu um progressista, que foi o Guga Noblat, fazia o contraponto lá sobre o Bolsonaro. Como é que você vê essa questão da Jovem Pan, esse realinhamento? O que vai acontecer com a Jovem Pan agora? Bom, primeiro que eu acho que o Guga Noblat, ele pagou o preço do realinhamento da Jovem Pan, isto é, a Jovem Pan está querendo calibrar vamos dizer, a cobertura do próximo governo e demitiu os mais extremistas e demitiu o Guga para tentar mostrar que, na verdade, não era uma questão de reorientação política. Demitiu tanto o Guga, que é identificado com a esquerda, quanto os extremistas. O que a Jovem Pan está fazendo é negócio. Então, está tentando, vamos dizer assim, depois de ter ganhado muito dinheiro com o governo Bolsonaro, então agora chuta aqueles que a ajudaram a ganhar dinheiro, que são esses 3 extremistas, que não deveriam estar na PAN e não deveriam estar em lugar nenhum, porque o que eles fazem é discurso de ódio, que é o Augusto Nunes, o Coppola e o Fiuza. Discurso de ódio, na minha visão, muitas vezes com desinformação e sempre fazendo um ativismo na rádio, tá? Procurando insuflar aí a população contra autoridades constituídas e não no sentido... A crítica é normal, tem que ser feita, o jornalismo tem que fazer crítica, mas aquilo era discurso de ódio. E o Tutinha, num governo de um louco, de um ensandecido, que é o caso do Bolsonaro, ele deixou lá comentaristas que eram também ensandecidos, e com isso agradava o próprio governo, o ensandecido, o Jair Bolsonaro. E agora, como os ventos estão mudando de direção, ele está tentando calibrar para poder continuar ganhando dinheiro. Porque a Jovem Pan, na verdade, embora seja uma concessão pública, ela é uma empresa que busca a qualquer custo, e foi sempre assim, só que tinha jornalismo de qualidade. Tenta a qualquer custo continuar, vamos dizer, fazer com que a família, né, do Tutinha, o próprio Tutinha, continue ganhando muito dinheiro, o dinheiro público. Então, é uma calibragem, é assim que eu vejo a demissão desses extremistas. O Tutinha está vendo os novos ares. E o Tutinha sempre dependeu do governo, e sempre teve essa relação com o governo, sempre fazendo negócios. E o Tutinha tem uma ficha corrida muito grande, e acontece que ele não foi investigado. A Polícia Federal e o Ministério Público mandou a Polícia Federal investigar denúncias gravíssimas, de Caixa 2 do Tutinha. Isso era no governo Temer. E aí a Polícia Federal não quis investigar. Houve uma queda de braços entre o Ministério Público e a Polícia Federal, porque a Polícia Federal não queria investigar, porque a Jovem Pan apoiava o Temer naquela ocasião, apoiou o golpe, sustentou o golpe. Na época, era muito valorizado na Jovem Pan o Reinaldo Azevedo, que colocava sempre o Temer, colocou algumas vezes no ar, e era uma pessoa que defendia o golpe. O Reinaldo Azevedo defendia. O Temer foi o governo que o Reinaldo Azevedo defendeu, o governo Temer. E isso era o Tutinha que queria, dar espaço naquela ocasião
para agradar o governo de plantão. Eu não acho que o Tutinha vai fazer não vai chegar ao ponto de apoiar assim como escancaradamente o Lula. Eu não acredito que ele vai fazer isso, mas está calibrando para poder continuar ganhando dinheiro, que é o que a Jovem Pan sempre fez. Uhum. E esses comentaristas atrapalhariam, né? Na oposição que é mais tresloucada ali, não é uma oposição crítica natural da democracia, né? De investigações, etc. Seria algo muito ideológico, né? Agora, ainda sobre a imprensa, Joaquim, a gente viu ontem uma cobertura bastante curiosa, né? A gente já estava vendo ao longo da campanha uma guinada bastante significativa dos veículos conservadores, Folha, Globo, né, impressos e digitais e televisão, favoráveis à campanha do Lula, né, muito críticas ao Bolsonaro. Depois de tudo que fizeram, de todas as críticas que já fizemos aqui, isso ficou muito claro, né, especialmente nessa reta final, assim, nesse mês de segundo turno, quando o fascismo, né, quando esse perigo ficou muito latente, né, de que poderia voltar e etc. E aí, claro, né, a cobertura ontem na Globo se espalhou, essa coisa do Bonner aliviado, né? Como é que você vê agora o papel da mídia na cobertura do governo Lula e a relação mesmo do governo Lula com a imprensa, com esses órgãos de imprensa? E se você acha que vai ter um tom diferente do que a oposição que foi feita nos primeiros 2 mandatos do Lula, que foi muito dura, né? Exatamente. Bom, a Globo até que não foi dura, viu? No primeiro momento, não. Depois ela começou. Tanto que o Requião conta, e é preciso dizer aqui, que o Requião que conta, tá? Ele conta que ele sugeriu, na época, ao Zé Dirceu que fortalecesse uma TV pública. E ali o Zé Dirceu disse que isso não era necessário, isso é o Requião que diz. Não era necessário, o Requião mantém, eu entrevistei, ele fala, eu ouvi e tenho testemunha. Ele disse que não era necessário porque a Globo já fazia a defesa do governo. Então, não precisava, ele já tinha uma TV pública que seria a TV Globo. Então, no primeiro momento, houve até apoio também, é bom isso ficar registrado. E o que acontece é que a Globo vai tentar controlar o Lula, tá? Isso ela vai tentar. Nesse primeiro momento, e é da natureza dela, não adianta, eu não vou falar aqui para você e vender ilusão, a Globo virou democrática, a Globo agora é progressista, a Globo agora é comprometida com a democracia. Não, ela é comprometida com seus próprios negócios, ela é um grupo muito poderoso e porta-voz de uma elite que manda no Brasil há muito tempo e uma elite entreguista. Tá? Isso está na história, eu já entrevistei um especialista que estudou a Globo, está na história da TV Globo. Ela, a partir dos anos 30, com o Roberto Marinho, ela se torna entreguista. Antes até não era assim. Tá? Tinha um outro projeto de defesa do interesse nacional. O Brasil estava enriquecendo assim, estava prosperando assim, depois de ter uma guinada, e Roberto Marinho é muito presente nisso. Então, não adianta, a Globo não vai mudar. Só que nesse primeiro momento, o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro é um desastre para os negócios. Veja hoje o comportamento da Bolsa, o dólar, quer dizer, o mercado já percebeu que é muito melhor com o Lula. Claro, o mercado percebeu isso. Então, e a Globo, de certa forma, também refletia uma preocupação que até os agentes do mercado tinham antes, que eles sabiam que com o Bolsonaro é um desastre. Quer dizer, a economia, o Brasil é um país rico, viu? E o Brasil pode desenvolver muito mais. O Brasil, com o Lula, chegou à sexta economia. Então, o Brasil, com o Bolsonaro, inviabilizaria. Quer dizer, iria muito para trás. Poderia crescer de 1% para o Brasil, é muito pouco. Tem que crescer muito mais. Crescendo 1%, você tem o agravamento da crise social, dos problemas sociais. E você precisa que haja mais crescimento, o mercado quer ganhar dinheiro, mas também você precisa para a vaca não morrer. Quer dizer, eles precisam tirar o leite da vaca. Precisa que a vaca precisa comer um pouquinho, engordar um pouquinho. E agora vai ser o período do engorda com o Lula. Mas o que eles vão tentar fazer, falando da mídia corporativa especificamente, eles vai ter lua de mel no começo, porque tem, tá? Então vai ficar pode ter certeza ficar durante alguns meses, mas depois começam as pressões. Então o Lula, por exemplo, não avançou no processo de privatização. E eles queriam que avançasse. Começou no Fernando Henrique Cardoso, que é você transferir o patrimônio do povo, que custou muito dinheiro para ser erguido, se transferir para
pequenos para grupos econômicos e muitas vezes fora do Brasil. E o Lula não vai fazer isso. Então, o Lula também não vai radicalizar. Eu entendo que o Lula vá muito no combate à fome, de fato, que o Lula vá na defesa do meio ambiente, muito fortemente. Isso pode trazer investimentos para o Brasil, isso melhora a posição do Brasil.